Concha, salve, salve, um ninho de paz e aconchego, aberto em Concha, no chão agreste do caminho hostil das bandeiras. Viva, viva, conchas, são tantas as conchas do meu rio, desenhando o belo nome do nosso Brasil. Concha, salve, salve, a bota do bravo tropeiro, aqui plantou amor e trabalho entre as folhas e luz da cartilha. Viva, viva, conchas, são tantas as conchas do meu rio, desenhando o belo nome. Com a presença de todos os senhores vereadores, sob a proteção de Deus, declaro aberta a 10ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Conchas. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, senhora vice-presidente. Eu gostaria de pedir que incluísse na pauta de hoje 3 moções de minha autoria. 9 de 2020, 10 de 2020 e 11 de 2020. Consulta o plenário sobre a inclusão. Será incluída, vereador Juliane. Senhor secretário fará a leitura do expediente do dia. Requerimento 18 de 2020. Autor vereador Valdir Moura de Arruda. Requer que o Poder Executivo Municipal informe quando será retomada as obras do Centro de Lazer do Trabalhador, visto que já foi aprovado o valor de R$150 mil para as reformas no local. Requerimento 19 de 2020, de autoria do vereador Antônio Domingues de Oliveira Júnior. Requer que o Poder Executivo Municipal envie cópia do contrato firmado junto ao município para a terceirização de transporte da saúde, ambulâncias, em nome do responsável pelos motoristas terceirizados. Moção 6 de 2020, de autoria do vereador Rodrigo Garcia, Antônio Domingues de Oliveira Júnior. Moção de congratulação ao jornalista Vanderlei Testa pela bela homenagem feita ao renomado médico de nossa cidade, Dr. Antônio Miguel, o qual foi publicado no jornal Ipanema de Sorocaba. Moção 7 de 2020, de autoria do vereador Rodrigo Garcia Lerantox. Moção de congratulação a Raíssa Gomes Diniz pelo brilhante trabalho que desenvolve através de seus desenhos. Moção 8 de 2020, de autoria do vereador Miguel Elias Chagures. Moção de congratulação aos profissionais da educação pelo resultado do IDEB das escolas municipais. Moção 9 de 2020, moção de pesar, de autoria da vereadora Juliane Moraes Reis Simão. Moção de pesar à família da senhora Elisa de Paula Gomes. Moção de autoria da vereadora Juliane Aparecida de Moraes Reis Simão. Moção de pesar à família do senhor Miguel Elias. Moção de pesar número 11 de 2020 da vereadora Juliana Aparecida de Moraes Reis Simão. Certo? Moção de pesar à família de José Antônio Gomes, Dedé. Indicação 50 de 2020, de autoria do vereador Lauro Paes Arruda Filho. Indica o Poder Executivo Municipal recapeamento da rua Orlando Luvisotto. Indicação número 51 de 2020, Lauro Paes Arruda Filho. Indica o Poder Executivo Municipal operação tapa-buraco na rodovia Aquiles Merlim, Conchas, Aporangaba. Indicação número 52 de 2020, Lauro Paes Arruda Filho. Indica o Poder Executivo Municipal a manutenção dos parques e academias localizada na praça de nossa cidade. Indicação 53 de 2020, de autoria do vereador Valdir Moura de Arruda.
indica ao Poder Executivo Municipal que autorize, através de decreto, o retorno das práticas esportivas coletivas amadoras em locais públicos e privados no âmbito municipal, obedecendo às orientações do Ministério da Saúde. Indicação 54/2020, de autoria do vereador Valdir Moura de Arruda, indica ao Poder Executivo Municipal a colocação de grade protetora na galeria de captação de águas pluviais localizada na rua Horácio Alves. Indicação número 55/2020, de autoria do vereador Márcio Merlim, indica ao Poder Executivo Municipal a iluminação pública na rua Benedito Manuel de Lima, no bairro de Santana. Passamos para a ordem do dia, discussão e votação. Projeto de Lei 1/2020, que dispõe sobre a instalação de equipamento eliminador de ar na tubulação do sistema de abastecimento de água do município de Conchas e da outras providências. Eu convido a vice-presidente para ocupar o meu lugar na votação desse projeto. Projeto de Lei 1/2020, que dispõe sobre a instalação de equipamento eliminador de ar na tubulação do sistema de abastecimento de água do município de Conchas e da outras providências. Coloco em discussão. Em discussão, vereador Miguel. Senhor presidente, senhores vereadores, nós já discutimos bastante esse projeto de lei da outra vez, então apenas solicito aí que os senhores vereadores votem favorável a esse projeto, que vai beneficiar muito a população conchense. Obrigado. Mais alguém em discussão? Bom, não havendo discussão, coloco em votação. A votação é maioria simples. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contra, fique em pé. Projeto de Lei 1/2020, que dispõe sobre a instalação de equipamento eliminador de ar na tubulação do sistema de abastecimento de água do município de Conchas e da outras providências, aprovado por unanimidade. Retorno a palavra ao vereador Miguel como presidente da sessão. Requerimento 18/2020, de autoria do vereador Valdir Moura de Arruda. Requer que o Poder Executivo Municipal informe quando será retomada as obras do Centro de Lazer do Trabalhador, visto que já foi aprovado o valor de R$ 150 mil para reformas no local. Em discussão. Não havendo discussão, coloco em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contra, fique em pé. Requerimento 18/2020, aprovado por unanimidade. Requerimento 19/2020, de autoria do vereador Antônio Domingos de Oliveira Júnior. Requer que o Poder Executivo Municipal envie cópia do contrato firmado junto ao município para terceirização de transporte da saúde, ambulâncias, e o nome do responsável pelos motoristas terceirizados. Em discussão, vereador Omar. Primeiro, eu queria parabenizar o vereador Júnior e deixar registrado mais uma vez, tá? Esse vereador vem há 4 anos falando sobre o custo da nossa saúde, certo? O custo que fica uma terceirização. Quantos motoristas nós temos parado hoje, né, no município? Cadê os veículos que foi divulgado, comprado? Cadê a placa 100%, mais 100% saúde, que foi gastado dinheiro público? E agora tem que terceirizar, em vez de nós darmos um emprego para o município de Concha. É esse tipo de coisa que esse vereador não consegue acreditar.
Certo? Nós precisamos de saúde, nós precisamos de motoristas. Será que nós não temos profissionais na cidade de Conchas? Nós temos 17 Tupic em Conchas. Todo mundo sabe disso. Nós temos vários empresários na cidade de Conchas. Mas isso não é o suficiente. Nós temos funcionários públicos que poderiam estar fazendo esse serviço. Nós terceirizamos, isso fica o dobro mais caro para o município de Concha. É esse tipo de coisa que esse vereador não consegue aceitar. Quero deixar registrado só isso. Também gostaria de registrar, o vereador Omar falou uma questão da terceirização, só para lembrar que a terceirização já existia nos mandatos anteriores, o qual o vereador fazia parte dessa Casa de Leis, e eu não vi ele reclamar nenhuma vez. Tanto é que 2 dos contratos foram abertos a ações civis públicas e estão sendo investigados. Só para constar. Eu queria continuar a discussão ainda. Pois não, vereador. O vereador questiona que já existia. Existia, sim, uma van. Hoje é terceirizado 100% da saúde, é tudo quase terceirizado. Saúde, educação, certo? Então a terceirização hoje, ela se tornou 90% da mão de obra de Conchas. Enquanto toda a gestão sempre tem, quando quebra, realmente precisa ter uma terceirização. Mas isso não quer dizer que nós não podemos ter o que é nosso. Certo? Nós temos um motorista parado, um motorista exercendo outras funções. Certo? E foi divulgado que foi comprado diversos carros para a saúde, que ganhou ambulância, que ganhou isso, ganhou aquilo. Onde está? Por que não está funcionando? Só isso. Mais alguém em discussão? Vereador Paulo. Bom, eu acho que esse assunto, Júnior, você tem todo o direito de saber. Por quê? As terceirizações, principalmente no transporte de paciente, é uma coisa que nós nunca aceitamos da forma como ela foi feita. Essa terceirização de pacientes ficou na mão de um empresário de Conchas. Depois de uma denúncia, ela foi feita uma nova licitação, caiu na mão de uma outra pessoa ligada ao mesmo empresário, mas ele que continua tomando conta, que é a Roseno Parze. E depois, essa terceirização, ela teve um recebimento dos órgãos públicos nos últimos anos praticamente de 3 milhões de reais. E me parece que com todo esse dinheiro não resolveu definitivamente o problema do transporte de pacientes. Então a gente tem que aguardar essa ação, ela está no Ministério Público, eles estão analisando, investigando, e a gente aguarda o resultado desta análise, dessa denúncia, para verificar como é que está. Espero que com essa nova empresa terceirizada, realmente tenha melhorado os serviços públicos nesse setor do transporte de pacientes. Mais alguém em discussão? Vereador Laurinho. Senhor presidente, nobres colegas, também gostaria de deixar minha opinião sobre a questão de terceirização. Sempre tive uma posição sobre a questão de terceirização. Sou contra, sempre falei isso. Quem conhece eu, conversa comigo, sabe da minha posição. Só que deixar uma pergunta no ar. Será que o próximo prefeito, que independentemente de qual seja, a hora que ele sentar lá, ele não vai terceirizar nada? 2021, independentemente de quem estiver nessa casa, estarei cobrando sobre essa questão. Será que o próximo prefeito que sentar naquela cadeira, ele vai conseguir tocar a cidade de Conchas sem terceirizar? Essa é a pergunta que fica no ar para todos os senhores vereadores e para os pretendentes, né? Para os candidatos a prefeito aí na nossa cidade. E vamos, porque falar, bater, bater, facinho. Quero ver a hora que sentar na cadeira lá e tocar a cidade, sem terceirizar. 2021, né, vamos ficar de olho. Para a gente ver realmente, porque até agora, pelas propostas que eu tenho visto por aí, não escutei ninguém falar que vai tocar a cidade sem terceirizar. Essa é a realidade. Pelas conversas que eu estou escutando por aí. Então,
Vamos esperar 2021. Seria isso, senhor presidente. Senhor presidente, pela ordem. Pois não, vereador Rodrigo. Gostaria de dizer que o requerimento não tem nada a ver com falar de proposta política. Por favor, falar de proposta política de candidato. Aqui não é hora disso. Estamos discutindo o requerimento, senhor vereador. E o requerimento do vereador Júnior está muito claro. Já ficou Tá muito registrada claro. a sua posição. Sim, mas eu quero nós continuar. vimos aqui que o debate sempre vira em torno de política. Infelizmente, não era para ser assim. Quero continuar, senhor presidente. Vamos passar para a votação, vereador Rodrigo? Requerimento. Ah, tudo bem. Então, agora vamos lá. Eu creio que a intenção do nobre vereador é realmente que essa função, né, vereador Júnior? Ter os contratos, fiscalizar, verificar aquilo que precisa ser feito, né? Enfim, nós estamos aqui para representar a população, para que o transporte da saúde pública melhore cada dia mais. Essa é a função do vereador. Então, parabéns, vereador. Conte com o meu voto, conte com o meu apoio. Vereador Júnior, em discussão. Senhor presidente, senhores vereadores, bom, o intuito desse requerimento é que eu recebi uma denúncia. E como é a obrigação do vereador fiscalizar, eu estou pedindo essa documentação em mãos para ver se tem alguma irregularidade, né? A gente sabe que o transporte tem muita reclamação, mesmo terceirizado, existem reclamações, e a gente tem que saber quem comanda, quem não está comandando, se os motoristas são qualificados para esse tipo de serviço, né? O contrato está pedindo isso ou não. Então é o trabalho do vereador. Então esse é o intuito, o verdadeiro intuito. Seria isso, senhor presidente. Não havendo mais ninguém em discussão, vou colocar em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contra, fique em pé. Requerimento 19/2020, aprovado por unanimidade. Moção de congratulação 6/2020 ao jornalista Vanderlei Testa, pela bela homenagem feita ao renomado médico da nossa cidade, Dr. Antônio Miguel, a qual foi publicada no jornal Ipanema de Sorocaba, de autoria do vereador Rodrigo Garcia Lerantovski, subscrita pelo vereador Antônio Domingos de Oliveira Júnior. Em discussão, vereador Rodrigo. Senhor presidente, nobres colegas, eu tive conhecimento dessa matéria já faz algum tempo, dessa homenagem ao nosso doutor Antônio, o nosso brilhante médico do nosso município, onde muitos aqui têm esse conhecimento e esse relato. Tantas famílias já passaram pela clínica dele ou pelo hospital, enfim. E vendo que o jornal Ipanema de Sorocaba, esse colunista, né, o Vanderlei Testa, fez essa homenagem, eu e o vereador Júnior prontamente já tínhamos, quando voltasse à Câmara, né, as discussões, enfim, as votações, com o tempo, logo após a pandemia, já tínhamos essa ideia de fazer essa moção. E hoje foi feita, e eu quero ler aqui essa matéria, é uma matéria bem curta, tá? Então vamos lá. Hoje vou com o meu artigo até a cidade de Conchas, meus compadres Antônio Carlos Bicudo Silva e sua esposa Loriza Aparecida Sartori Silva e o afilhado Daniel. Têm suas famílias nascidas em Conchas. O amigo radialista José Desidério vive falando da sua terra natal, Conchas. Um dia, quando cursava o curso ferroviário na década de 60, tínhamos aulas de física e química, e o professor Antônio Miguel contou que nasceu e morava em Conchas. Sem que tudo isso viesse à memória, nesta semana acabei por relembrar dele através de um e-mail que recebi do Antônio Miguel, médico em Conchas. Ele lembrou-se do meu nome lendo o blog Vanderlei Testa, como em uma matéria também do professor Teodoro Mendes. Curioso destacar que nas aulas que eu tinha de Química com o professor Antônio Miguel, fui motivado por ele a cursar o Colégio Técnico de Química. Acabei, depois do curso ferroviário, ingressando na OSE e me formando químico industrial em 1968.
Assim que trabalhei por 4 anos nessa função de químico nos laboratórios da Estrada de Ferro Sorocabana, até ingressar na universidade. Ele vai ficar sabendo disso após ler este artigo. Posteriormente, segui minha carreira na área de comunicação, onde, como profissional em jornalismo e publicidade, o encontrei na rede social esta semana, depois de passados 50 anos sem nenhum contato com o Antônio Miguel. A matéria foi em junho. Interessante destacar também que a minha trajetória de mais de 40 anos em comunicação aconteceu por motivação do José Teodoro, que foi prefeito de Sorocaba, e meu professor de português na mesma época no curso ferroviário. 2 coincidências de professores que considero providência divina na minha vida profissional. Hoje vou prestar homenagem ao mestre e médico Antônio Miguel. Ele é filho de José Miguel e Chaina Pedro Miguel. Nasceu em 19 de maio de 41, seu curso primário foi na Escola Coronel Batista de Camargo Barros e o ginasial no Colégio Estadual de Conchas. Sorocaba ganhou o exemplar aluno quando ingressou no Estadão, o tradicional Instituto de Educação Estadual Dr. Júlio Prestes de Albuquerque, para morar em Sorocaba, após aprovado para cursar medicina na PUC São Paulo. Antônio teve que dar aulas para ganhar algum dinheiro que iria ajudá-lo nos estudos. Foi morar na pensão de Dona Amélia, avó de um dos alunos do curso ferroviário, o Roberto Turquinho. Como era um estudioso e determinado a se especializar, Antônio Miguel cumpriu com mérito de 68 a 69 a residência médica de gastro, cirurgia no Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo. Sua formatura em Sorocaba tinha sido em 67. O Dr. Antônio Miguel exerceu sua especialidade como médico interno em ginecologia e obstetrícia na Casa Maternal e Infância, Leonor Mendes Barros. Foi qualificado na área de cirurgia e pediatria em 91 pelo CREMESP e APM. A carreira do dedicado médico à população de Conchas o conduziu a contribuir publicamente com a cidade e seus habitantes nesses 53 anos de atividade médica. Foi indicado e conquistou a missão de ser o prefeito da cidade em 93 a 96. Atualmente, em suas atividades políticas e profissionais, teve sua missão destacada à comunidade como médico da Unidade Sanitária de Conchas. Foi também médico do Sindicato Rural da cidade e exerceu por 39 anos no Hospital Municipal de Conchas a responsabilidade no atendimento a milhares de pacientes. Destaco também que o médico Antônio Miguel tem sua trajetória e nobre carreira de chefe do pronto-socorro do Hospital Nossa Senhora do Belém, em São Paulo. Com sua vitalidade, continua atendendo em seu consultório no centro da cidade de Conchas, ele coloca aqui com mais de 20 mil habitantes, né? E distante de Sorocaba a 120 quilômetros nas proximidades de Tietê e Pereiras. Vanderlei Testa, jornalista e publicitário. Então, parabéns, Vanderlei Testa, parabéns por essa brilhante matéria, né? Então, nós vamos enviar esse vídeo a você. Parabéns, doutor Antônio. Não precisa falar muita coisa do senhor, mas nós vemos aí a brilhante capacidade da sua medicina e também da sua vida pública. Discussão, vereador Júnior. Senhor presidente, senhores vereadores, também gostaria de parabenizar o jornalista Vanderlei Testa, né, por essa linda homenagem ao nosso querido amigo Dr. Antônio, o qual eu e minha família temos muito apreço, né? Ele cuidou da minha família inteira e da família de Conchas, de todos. Ele conhece família por família, né? Então, é um médico que já está aí 53 anos na sua profissão, né? É difícil, né? Graças a Deus, aí Deus está dando saúde para ele estar seguindo essa caminhada dele aí. E tenho certeza que vai seguir muito mais ainda. Ele vai ver muitas coisas boas e oro e rezo todo dia por ele. Seria isso, senhor presidente, senhores vereadores. Discussão, vereador Omar.
Eu quero parabenizar o jornalista, Vanderlei Testa, por ter homenageado e os vereadores por fazer a moção. Isso fica claro. Pessoas lá de Sorocaba, de fora, dá valor a um profissional da nossa cidade. Enaltece um médico como professor, certo? Sem falar da questão política dele, mas sim do ato profissional dele. E daí que eu falo que nós temos que dar oportunidade, os gestores, certo? Nós, vereadores, dar oportunidade para pessoas da cidade, para que elas possam fazer o seu nome. O doutor Antônio teve essa oportunidade de fazer e construir sua história e o seu nome. Não só na carreira como professor, mas na sua carreira como médico e na sua carreira como política. Que ele não é candidato, então a gente pode falar que a maior escola já construída com recurso próprio foi construída por ele. Esse homem merece, sim, uma homenagem como essa. Vereador Laurinho, em discussão. Também gostaria de deixar minha posição aqui, parabenizar o vereador Júnior, o vereador Rodrigo, né, por fazer essa homenagem, porque falando de doutor Antônio, é uma pessoa muito importante da nossa cidade, uma pessoa que contribuiu muito com o nosso município, a nossa família tem um sentimento um carinho muito grande por ele, uma pessoa que cuidou muito da minha mãe, das minhas irmãs, da nossa família. Então a gente deixa aqui essa homenagem ao Dr. Antônio, que é uma pessoa muito importante na nossa cidade, uma pessoa que contribuiu com o nosso município, cuidando do povo conxense. É uma pessoa que mora no nosso coração, no coração da nossa família. Que Deus abençoe ele cada vez mais, que é uma pessoa que contribuiu com a nossa cidade, sempre trabalhou para o bem comum do povo conxense. Parabéns, Rodrigo e Júnior. Vereador Rodrigo, para Só concluir. para registrar aqui, senhor presidente, acabei de receber uma mensagem aqui também do Francisco Cássio Domingos, que ele é muito conhecido do Vanderlei Testa lá em Sorocaba, é companheiro. Inclusive eu já convidei o Cássio para ir comigo e com o vereador Júnior entregar a moção para ele lá, que ele é companheiro inclusive da comunidade lá, então para deixar registrado. Obrigado, senhor presidente. Não havendo mais ninguém em discussão, coloco em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contra, fique em pé. Moção de congratulação 6/2020, aprovada por unanimidade. Moção de congratulação 7/2020, a Raíssa Gomes Diniz, pelo brilhante trabalho que desenvolve através de seus desenhos, de autoria do vereador Rodrigo Garcia Lerantovski. Em discussão. Vereador Rodrigo. Senhor presidente, nobres colegas, a Raíssa é filha do Gaivota, né? Nós acompanhamos, obviamente, as redes sociais e vemos o brilhante trabalho artístico da Raíssa. Por esses dias nós falamos aqui na Câmara da Lei Aldir Blanc, enfim, existem inúmeros artistas, existem inúmeras pessoas que contribuíram com a nossa cidade, continuam contribuindo e levam o nome da cidade para fora. Enfim, esses talentos nós precisamos valorizar, né? Então, simples homenagens como essas feitas aqui nessa Casa de Leis demonstra o nosso carinho, o nosso apreço por essas pessoas e faz com que esses homenageados, se sintam ainda mais motivados a continuar o seu trabalho. E eu falo da Raíssa porque é um dom que desde criança ela tem, né? Então, filha de Dona Vani, né? Filha do Gaivota, do Edson. Enfim, parabéns, né? Parabéns, Raíssa, pelo seu brilhante trabalho. Que você possa ir cada vez mais com sua arte, com seus desenhos, encantar, e que esse dom também possa frutificar muito na sua vida, né? Tenho certeza que já está dando resultado e que dê ainda mais. Meus parabéns. Não havendo mais ninguém em discussão, coloco em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contra, fique em pé. Moção de congratulação 7/2020, aprovada por unanimidade. Moção de congratulação 8/2020 aos profissionais da educação pelo resultado do IDEB das escolas municipais, de autoria do vereador Miguel Elias Chaguri. Coloco em discussão.
Não havendo discussão, coloco em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contra, fique em pé. Moção de congratulação 8/2020, aprovado por unanimidade. Eu convoco os senhores vereadores... Você não colocou? Ah, desculpa, pessoal, tem mais moção aqui. Não está na pauta. Não está na pauta. Esqueci. Moção número 9/2020, moção de pesar à família da senhora Elisa de Paula Gomes, de autoria da vereadora Juliana Aparecida de Moraes Reis Simão. Coloco em discussão. Não havendo discussão, coloco em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contra, fique em pé. Moção de pesar 9/2020, aprovada por unanimidade. Moção 10/2020, moção de pesar à família do senhor Miguel Elias, de autoria da vereadora Juliane Aparecida de Moraes Reis Simão. Em discussão. Não havendo discussão, coloco em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contra, fique em pé. Moção 10/2020, aprovada por unanimidade. Moção 11/2020, moção de pesar à família do senhor José Antônio Gomes, Dedé, de autoria da vereadora Juliane Aparecida de Moraes Reis Simão. Em discussão. Não havendo discussão, coloco em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contra, fique em pé. Moção de pesar 11/2020, aprovada por unanimidade. Agora passamos à explicação pessoal dos senhores vereadores. Vereador Márcio. Senhor presidente, demais companheiros, eu queria só falar uma palavrinha a respeito da minha indicação 55, que seria de uma rua lá na Santana, que é da praça até a Coab que tem lá, chama Benedito Manuel de Lima. Eu já fiz uma indicação o ano passado e não foi atendido ainda. Eu queria que o executivo solucionasse esse problema, que essa rua é muito escura e tem bastante pedestre lá no dia a dia. Então eu queria pedir encarecidamente aí, ver se eles pudessem me atender nesse pedidinho aí. Seria isso, senhor presidente. Explicação pessoal, vereador Dili. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, internautas, boa noite a todos. Falar sobre a indicação número 53/2020, que indica o Poder Executivo Municipal, que autoriza, através em decreto, o retorno das práticas esportivas coletivas amadoras em locais públicos e privados no âmbito do município, obedecendo às orientações do Ministério da Saúde. Sabemos que em outros municípios da região já foi liberado as práticas esportivas e em Conchas já estão jogando em alguns campos da cidade sem a liberação. Então que o prefeito baixe um decreto, passando as normas com orientação aí. A presente indicação tem por objetivo atender as reivindicações dos esportistas da nossa cidade. A segunda indicação, 54/2020, que indica o Poder Executivo Municipal a colocação de uma grade protetora na galeria de captação de águas pluviais, localizada na rua Horácio Alves. Ali foi recapeada a rua, foi arrumada a calçada ali da propriedade do vereador Paulo Nunes aqui. E tem muitos animais na mata ciliar ali da parte de baixo. Eles passam por essa galeria, saindo no asfalto, e perigo de acidente com carros e animais, cachorros e está atacando esses animais que vêm da mata. Então ele pede aí para o Poder Executivo aí, que dê uma olhada na rua lá e coloque uma grade de protetora para prevenir acidentes dos animais. Outro seria o requerimento que requer que o Poder Executivo Municipal informe quando será retomada as obras do Centro de Lazer do Trabalhador, visto que já foi aprovado o valor de R$150 mil nessa Casa de Leis. Sabemos que foi aprovado nas Casas de Leis aqui um valor de R$150 mil para as obras. Vi um pedreiro lá trabalhando uns dias atrás, mas não está de novo. Temos lá 2 portão caídos, e de ver as pessoas põem em rede social aí. Então pedimos aí a colaboração do prefeito, que vê esse requerimento com carinho, manda uma resposta concreta para a gente estar ciente do que vem acontecendo na obra, e que continue aquela obra lá que é para o bem público,
para a população de Conchas. Seria isso, senhor presidente, nós vereadores. Explicação pessoal, vereador Laurinho. Senhor presidente, nobres colegas, povo presente, internautas, gostaria de falar das minhas indicações de hoje, né? Indico o Poder Executivo Municipal, operação tapa-buraco na rodovia Euclides Merlim, Conchas a Porangaba. Informação que eu tive passando por lá, uma parte acho que já foi feita, né, Márcio? Uma parte foi feita, né? Começou a fazer e faltou uma parte. Então a gente pede, né? Fiz esse pedido aí para que possa ser feito a outra parte, porque a gente sabe que é uma rodovia muito importante, muito movimento ali, tem os moradores e as pessoas que transitam ali, precisam da rodovia, é muito importante. Então a gente pede para que faça serviço lá. A outra indicação, indica o Poder Executivo Municipal, o recapeamento da rua Orlando do Visoto. Essa rua é lá na Coab 4, ali na rua do Tony Manente, ali da chácara Passarga ali. A gente sabe que está uma parte muito ruim, e a gente pede para que faça esse trabalho lá, para que possa melhorar ali, porque as pessoas estão reclamando, porque está muito ruim esse local. Então a gente pede que faça esse serviço, assim como está sendo feito na Lauro de Boa Garcia. Então a gente pede. A outra também indicação, indica o Poder Executivo Municipal, a manutenção de parques, academias e localizadas nas praças da nossa cidade. A gente vê que foi construído várias praças, ficou bonito em vários bairros que precisam, mas nas pracinhas que tem academia, precisa fazer a manutenção. Então a gente pede mais uma vez aí, espero que seja atendido esse pedido da população aí. Seria isso, senhor presidente, nobres colegas, boa noite a todo mundo. Explicação pessoal, vereador Paulo Nunes. Bom, primeiramente eu quero deixar aqui meu sentimento de pesar ao vereador Cássio Remis, da cidade de Patrocínio, ali no Alto do Paraíba, que foi assassinado pelo próprio irmão do prefeito. Perdeu a vida em defesa do seu povo, da sua gente, fazendo denúncias, porque na verdade ele não concordava com aquele tipo de obra que estava sendo realizada. Isso mostra o grau de intolerância entre nós brasileiros que já se começa a se alastrar. Nós não aprendemos a respeitar o diálogo da livre expressão, da análise, e a gente sempre acaba invadindo a esfera do outro para machucar, para ferir o outro. Eu acho que esse fato sirva de lição para todos nós que militamos dentro da política, que a gente se respeite naquilo que nós achamos de direito do ser humano, ser ele do jeito dele, mas também que se respeite o direito de investigar, o direito de denunciar quando as coisas estiverem erradas. Então, o que eu tinha que falar é isso. E outros assuntos, eu espero falar, como agora o nosso tempo é escasso nos debates, em função de um decreto que saiu agora esses dias, que vai permitir um tempo menor do debate político. Todo debate é político. Então nós teremos pouco tempo para nos expressar. Então eu prefiro fazer as minhas expressões, as minhas reflexões, as minhas análises dentro das redes sociais. Sempre respeitando o outro. Sempre respeitando a pessoa na sua integridade física. Mas também denunciando aquilo que nós julgamos que são exageros, são abusos públicos. E que é função do vereador, por obrigação, fazer todo tipo de qualquer denúncia quando ela tiver fundamento. Explicação pessoal, vereador Rodrigo. Senhor presidente, nobres colegas, eu quero registrar mais uma vez aqui a questão da merenda, do cartão alimentação dos nossos alunos, das nossas crianças, das famílias conchenses.
vários pedidos feitos nesta casa, desde eu fiz o meu primeiro pedido nesse sentido, creio que em abril, e nós gostaríamos realmente que a questão humana fosse colocada muito mais evidente na prática. E entristece porque nós vemos inúmeros depoimentos, inúmeros. Acho que creio que todos vocês estão ouvindo. Então fica aqui o nosso pedido mais uma vez, né? A esperança, como já disseram uma vez, é a última que morre. Então tomara que, não sei quando vão voltar as aulas, né? Possivelmente vai ser difícil, porque também temos que cuidar da vida. Temos que cuidar das crianças, da saúde, das famílias. E essa questão do kit alimentação, inúmeras prefeituras fizeram. Então fica aqui o nosso pedido mais uma vez. E outro pedido, senhores vereadores, eu não fiz também um pedido já em ofício, já há tempo, que é a questão do ônibus para os bairros, né? Todos nós sabemos que não está mais os ônibus correndo nos bairros. Nós sabemos também da questão do desemprego, da questão da dificuldade financeira que as pessoas estão passando e infelizmente nós não temos essa condução nos bairros. Fica aqui mais uma vez o pedido, mais uma vez o clamor, não deste vereador, o clamor das pessoas dos bairros da nossa cidade que estão impossibilitadas de vir, de fazer o seu serviço, tem que pegar carona, tem que pagar um dinheiro, muitas vezes que vai fazer muita falta no seu orçamento. A gente está vendo e está percebendo essa questão. Então, essas questões que são urgentes precisam ter mais agilidade. Existe a burocracia, vereador Paulo, existe, mas tem que ter essa agilidade. Esses serviços precisam ser mais ágeis, né? Aí nós temos que ver, como foi falado aqui também nessa casa, da questão do Covid, né? Que são coisas emergenciais que precisam ser resolvidas. Essa é uma questão emergencial, precisa ser resolvida. Então a gente fica às vezes sem resposta. Mas fica aqui o nosso pedido, fica aqui em registro esse pedido. Vários vereadores já falaram nessa casa. Se for procurar nas indicações, já temos ofícios e indicações desde o mês de junho. Seria isso, senhor presidente e nobres colegas. Explicação pessoal, vereador Júnior. Senhor presidente, senhores vereadores, bom, eu recebi um pedido dos munícipes pedindo que fosse colocada iluminação na rua Francisco Serrano, essa rua aqui atrás da associação, né? E, se possível, até ligar lá a Avenida Gregório Marcos Garcia. E ali também as pessoas fazem caminhada, então está muito escuro ali. E tem 2 postes ali também que colocaram e não colocaram iluminação. Ou pelo menos coloque até esses 2 postes aí que já chega perto das casas ali, né? Tem jovens ali que às vezes saem, tempo de escola, chegava à noite e é muito escuro. Então fica aí esse pedido. Vou fazer um ofício também ao prefeito para que atenda esse pedido. Vereador Júnior, só para falar, esse aí já está no projeto, vai ser colocado. Obrigado, vereador. Bom, e aproveitando o gancho do vereador Rodrigo, em março, logo no comecinho, eu fiz o pedido do kit merenda. Daí em abril, eu com o vereador Rodrigo fizemos juntos, né? E daí eu fiz um requerimento perguntando e chegou a resposta. O vereador Dílias fez também, né? Acho que todos os vereadores aqui pediram. Então eu vou ler a resposta do requerimento. Venho por meio desta, em resposta ao memorando
número 128 de 2020, requerimento da Câmara Municipal 15 de 2020, informar que a Secretaria de Educação, pela força da legislação que a rege, não distribuiu kit merenda ou cesta básica, e que as famílias em situação de vulnerabilidade social foram orientadas a se dirigir à Secretaria da Promoção Social. Bom, por que Pereiras distribuiu? É a pergunta. Laranjal distribuiu, Sorocaba distribuiu, Cesarolândia distribuiu, Conchas não. Então, não sei se o que rege está errado, ou é quem está no poder está errado. Alguma coisa está acontecendo, gente. Não pode acontecer esse tipo de coisa. Pereiras, não desfazendo de Pereiras, mas é uma cidade menor do que Conchas, uma cidade que traz paciente para cá, e deram. Desde o comecinho fizeram a comida e deram marmita pronta. Né? Por que Concha não fez? Né? Infelizmente, Rodrigo, a esperança morreu aqui, né? nessa resposta aqui. Não pensam no ser humano. Seria isso, senhor presidente, senhor vereador. Explicação pessoal, vereador Juliane. Boa noite. Eu vou só complementar a indicação do vereador Dili sobre a prática esportiva. É porque eu estava semana passada numa quadra e um cidadão tinha perguntado. E eu vi, de acordo com a flexibilização, a atualização do governo, vereador, e já foi liberado, já semana passada, todas as atividades. Então, eu acho que isso dispensa a necessidade de fazer daí um decreto municipal. Então, já fica liberado e todas as quadras já podem voltar os esportes. Tá? E o vereador falou aqui das linhas de ônibus. Está complicado. A gente recebe bastante pedindo para fazer solicitação dos bairros, mas, infelizmente, é uma linha que não é municipal. Né? O que pôde ser feito, foi oficiar a promotoria de justiça para que o promotor tomasse a frente com a Artesp, que é que regulamenta essas linhas de concessão rodoviárias que são responsáveis por fazer essas linhas que são intermunicipais, no caso dessa que é Bofete e a Conchas. Então, está na mão do promotor, já faz tempo, tem quase um mês, e a gente aguarda, então, uma posição dele, porque é o que a gente tem no momento, né, que o promotor possa resolver isso junto à Artesp. É questão de Artesp, não é linha municipal, então a gente tem que, infelizmente, aguardar uma posição em relação a esse ofício que foi feito para eles. Explicação pessoal, vereador Omar. Senhor presidente, senhora vereadora, senhor vereador, ouvi o pessoal atentamente, tá? E tem algumas coisas que eu desconjuro. Vou começar com o direito de ir e vir, questão do transporte para o bairro Santana, Santa Terezinha, São João, isso aquilo. Se o município quisesse fazer, e tendo necessidade de fazer, principalmente nessa questão de pandemia, não deveria ser encaminhado ao promotor. O prefeito e a autoridade máxima entrava com um mandato de segurança, com o pedido de liminar, para atender aquele pessoal, para o pessoal poder trabalhar nesse momento difícil que não está podendo. Então, eu acho que a orientação jurídica ali foi errada. Respeito a posição da vereadora que colocou, mas o caminho não é esse. Por isso que eu falo, para ser prefeito, para ser vereador, tem que ter conhecimento, tem que ter preparo. Daí, e tem que ter equipe, porque senão acaba errando. A outra questão de que responder sobre os kits que todos os vereadores que vai mandar para o serviço social, o programa Covid, gente, tem 3 portarias e foi atualizado. Ele é específico. O kit merenda é educação. A cesta básica, os outros, é serviço social. Não adianta ficar empurrando para o serviço social, a educação ficar empurrando. Esse é sinal de incompetência. Esse sinal que não quer ajudar o povo. Esse sinal de que se vire o povo. As crianças que passem fome. Que não está nem aí.
Serviço social é um setor, educação é outro setor, os recursos são diferentes, os orçamentos são diferentes. Depois vem falar tem inúmeros benefícios da questão Covid dentro de várias secretarias. Cadê o benefício da cultura? Nenhum. Certo? Então não dá, gente. Não dá para vir aqui. Eu respeito todos os pares, mas eu não vou ficar ouvindo essas coisas e concordando. Porque eu não nasci para me aceitar esse tipo de coisa e concordar. Eu tenho opinião própria, eu não tenho rédea, eu não tenho dono, ninguém manda em mim. Quem manda em mim é Deus. Então eu não tenho medo de nada e falo o que penso. E não é questão política. Isso aí é questão de incompetência para mim. A outra coisa que eu quero falar é o seguinte, reclamando de iluminação. Nós aprovamos um empréstimo para a iluminação LED, disse que ia terminar, está no final do mandato, cadê? Esse empréstimo faz quase 8 anos que foi aprovado. Cadê a iluminação na cidade? Cadê esse recurso? Por que ainda está com problema? Daí vem aqui, vereadores da oposição que não quer isso. Para, todos os projetos nós aprovamos. Foi pouco que nós rejeitamos. O que nós rejeitamos foi o aumento do imposto, que eu lembre. E algumas coisas que a gente foi contra. Mas nada disso. Outra coisa que eu quero deixar registrado é uma questão seguinte. O serviço social precisa criar um sistema urgente de atendimento às famílias. Nós temos famílias de Conchas passando fome. É isso, senhor presidente, senhores vereadores. Eu tinha alguns assuntos para falar de explicação pessoal, mas eu vou deixar quieto, porque a gente está vendo que as pessoas estão querendo usar isso aqui, infelizmente, de uma maneira incorreta nesse período que nós estamos passando. Então eu vou dispensar a minha explicação pessoal aqui. Convoco os senhores vereadores para a sessão extraordinária que se realizará ao término desta para a deliberação do projeto de lei 40/2020 do Poder Executivo e projeto de lei complementar 4/2020 do Poder Executivo em primeiro turno. Declaro encerrada a sessão. Concha, salve, salve, um ninho de paz e aconchego, aberto em Concha, no chão agreste, do caminho hostil das bandeiras.